Vamos falar um pouquinho mais desse Valorant Champions que começou. Tem uma semaninha que começou exatamente. Foi segunda? Começou ou terça? Começou dia 6. Começou no domingo. Domingo? Na real, começou no domingo, Fez uma semana agora, né? Fez uma semana ontem. Verdade. Foram quantos times no total? Cara, boa pergunta. Mas Tô eu aqui, acho que eram uns 16 times, eu acho, não era? Acho que era alguma coisa assim. É que eu já tô aqui olhando agora os playoffs. É bastante. Main Event aqui, pronto. Main Event, então, a gente tem AEG, NRG, Loud, Cru. Então já são 4 aqui. Fnatic, Liquid, Foot, Giants, PaperX, DRX, T1, Zeta, EDG, Bilibili, FPX e Navi. 16, é isso aí. Então foram 16 times de várias regiões do mundo. Infelizmente, né, a Loud foi o único time brasileiro a nos representar lá. E dessa primeira entrada aí, que foi dividida em grupos, né? Teve o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. A Loud caiu no grupo D, ficou em segundo, não é isso? Ficou 2-1. Por que a DRX tá 2-0? Porque eles acabaram ganhando dos dois times, né? Eles ganharam tanto da... Eles ganharam da Loud no primeiro jogo e depois ganharam da E aí já passa direto? Qual é o formato? Já passa direto, é isso. Exatamente, é um formato normal, né? Porque todo mundo se enfrenta ali na primeira fase, quem ganha vai pra próxima. Quem ganhar dessa próxima já tá classificado. Quem perder, cai e espera os perdedores do primeiro jogo ainda. Porque aqui no site tá como se fosse um grupo, então parece que todo mundo teria que literalmente jogar contra todo mundo. Tá, não. É um chaveamentinho, assim. Tem o grupo, mas dentro do grupo tem o chaveamento, né? Então eles se enfrentam dentro desse chaveamento do grupo. E, cara, se vamos começar falando de Brasil especificamente, a Loud ganhou 2 partidas, perdeu uma, né? Ela ganhou da Navi e ganhou da Liquid, mas ela abriu o campeonato perdendo da DRX. Sim. Que é um antigo confronto nosso. Era de se esperar que isso ia acontecer pra você? Cara, talvez não de se esperar. Eu sinto que era o time mais difícil desse grupo, né? Então, muita gente tava falando que era o grupo da morte e eu até comentei que eu achava eu até comentei que eu achava que não era. Porque, pra mim, a Loud ainda era um time melhor do que os outros que estavam nesse grupo. E, normalmente, quando eu penso em grupo da morte, eu penso todo mundo mais ou menos no mesmo nível e fica difícil você imaginar quem que vai passar. O jogo mais difícil pra mim era esse da DRX. Inclusive, foi o único que ela acabou perdendo. Beleza que a Navi acabou levando ela ao limite também, né? A Loud ao limite. Mas, mesmo assim, a DRX é um time que... Cara, eles estão juntos desde 2020, a maioria dos jogadores. Teve uma época, quando eles jogavam ainda na Vision Strikers, que era um time lá da Coreia... Eles ganharam 100 jogos em sequência. Tipo assim, 106 jogos. Mapas, você fala? Não, jogos, séries. Caralho! 106 séries em sequência, quando eles eram ainda lá no campeonato deles, né? Depois começou a se expandir, começou a ficar mais difícil, eles começaram a ter mais dificuldade. Mas desse time que ganhou 100 e poucos jogos, tipo, mudou 2 jogadores. E esse um dos jogadores ainda é um do que fica alternando agora. E essa era uma das grandes dúvidas da DRX pra esse campeonato. Que eles têm dois jogadores muito bons, né? Eles têm o Foxy, que entrou agora pra ser meio que um sexto player, e tem o Zest que fica fazendo essa troca com ele. Então a gente não sabia ainda nem qual jogador que ia realmente jogar. O Zest era o jogador que fazia parte do time há mais tempo, mas o Fox era um jogador talvez mais novo, menos experiente, mas com muita mira. Então até talvez se colocassem o Fox, a gente achava que poderia ser mais difícil. Mesmo assim, eles vieram com o Zest e conseguiram ganhar. Só que é isso, né? É um time que tá junto há muito tempo, muito experiente, e eles criaram um estilo de jogo muito único. Porque era um estilo de jogo muito tático, mas que também tinha muita mira. O principal deles, que era a grande dificuldade, é que eles eram muito robotizados. Então, por ser um time que tinha... previsível? Sim, tipo, como eles tinham algumas jogadas muito bem trabalhadas, eles ficavam sempre querendo jogar nessa jogada trabalhada. Entendi. E aí chegava um time brasileiro que furava uma smoke do nada, que trocava um tiro numa situação onde não precisaria, na teoria, né? Se você fosse realmente levar ao pé da letra... E aí, surpreendia os caras e ganhava, entendeu? Só que dessa vez não. Nesse jogo contra a Loud, eles já chegaram nesse jogo se adaptando demais. E aí eu acho que foi onde a Loud começou a pecar um pouquinho mais. Era o adversário mais difícil, mas os caras jogaram muito bem, mano. E quando... Diga lá. Nesse jogo, o que chamou mais atenção pra gente brasileiro foi um pouco da... Eu acho que dentro do jogo a Loud foi apática, mas foi realmente apática na entrevista pós-jogo, né? Que todo mundo que virou notícia ali. Cara, eu não entendi. Tu viu a entrevista? Foi meio bizarra, assim. Não, eu só vi que o Les não foi. Não, o Aspas não foi. O Aspas não foi. E aí durante a entrevista fizeram 2 ou 3 perguntas que eles não gostaram. Aí simplesmente o Sadak começou só ele responder tipo monossilábico. Foi. Mas eu confesso que eu não consegui assistir.
Porque depois que eu vi a primeira resposta e eu senti o clima da entrevista, eu falei, cara, eu não consigo terminar de assistir. Caralho. Eu achei constrangedor. Exatamente, eu achei meio constrangedor. E eu Mas tenho de essa que parte? parada, tipo, Do jornalista fazendo merda ou da Loud meio... Cara, foi um pouco dos dois. Tipo, eu acho que foi... Os jornalistas, num geral, começaram já a coletiva de uma maneira que eu acho que não tem que começar quando o time acabou de perder da maneira que perdeu. Porrada? Mano, eles separaram, tipo assim... Meio que o começo da pergunta foi... Galera, a gente separou isso daqui, ó. Vamos ver um pouquinho. E aí era mostrando a seleção de agentes, mostrando os agentes da Loud... E os analistas, os comentaristas da gringa, descascando a Loud. Falando, nossa, nunca imaginei que eu ia ver a Loud com essa composição assim, não sei o que, blá, blá. E aí os caras perderam, né? E continuou o pessoal descascando. Então foi meio que assim, eles vêm... Você acabou de perder. Caralho. E aí você senta pra coletiva de imprensa, você precisa assistir o pessoal falando da sua composição. E depois vinha uma pergunta ainda Les assim. chega a tirar o fone nessa fa- hora. ele Podia fala, ter tipo- sido um negócio tipo assim... Aquela composição lá, por quê? Sim, Ponto. mas os caras colocaram, mano, tipo assim, deve ter sido uns 3 minutos, eu acho, Que absurdo, deles assistindo. porra. Aí o Les tem uma hora que fala assim, mano, eu não quero mais ver. Na hora que ele começa a tirar o fone, tipo, cortam, assim, a coletiva. Então, eu sinto que foi um pouco do lado dos jornalistas e aí também um pouco do lado do pessoal da Loud, que coletiva de imprensa, depois de perder, mano, é realmente muito delicado. Então, quem tá fazendo a pergunta tem que tomar muito cuidado, velho. Porque ontem mesmo a gente viu, a Energy perdeu pra Bilibili, que inclusive a gente pode falar mais pra frente também. Com certeza. E, cara, uma das coisas mais icônicas, eu acho, da coletiva de imprensa foi isso. Foi, tipo, a cara dos jogadores dando a coletiva de imprensa depois. Porque, mano, acabaram de ser eliminados por um time que o Ards, por exemplo, tava descascando também. Falando, mano, não vou perder de novo pra esses caras. Sim. Então, perder e dar a coletiva de imprensa é muito difícil. E aí, começando assim, depois, cara, foi só deslanchando. É exatamente como falou. Foi Caralho. só resposta seca. Foi, tipo... não quero mais conversa, tá ligado? Ah, mas é bizarro isso, né, velho? Porque, primeiro que esse padrão que se criou no Valorant, né, pelo menos nos internacionais, de que vai o time inteiro pra coletiva, tipo, senta assim, né? Sim. Normalmente, coletiva, você escolhe 1 a 2 pessoas pra A gente falar. fazia isso antes. Lá é tipo, senta a galera, blau! Aí o cara tá puto num dia, sei lá, o Aspas devia estar tipo, não quero falar dessa porra. Tá Então, ligado? parece ele que tem o o- direito dele, Ele tá tem, ligado? total. Mas parece que o Aspas, nesse momento, parece que ele teve algum problema de saúde. Eu não sei, a gente tá, não sabe o tá. que Ele foi, tava mas... doente. mas ele ficou afastado por causa o que disso. foi divulgado foi isso, que ele tava doente e por isso não ia participar. Porra, mas se eu. Tipo assim, tem jogador que ele quer focar em alguma coisa, ele não quer ir falar depois. É por isso que eu acho que Total. na coletiva você pode separar uma galerinha, não botar. Porque vai que tem alguém que é mais esquentado. É. Tem um cara que perde, esse nunca vai falar depois, literalmente. Ele pode falar depois de umas horas, mas ali, Sim. porra, eu ia ser péssimo pra falar depois que eu perdesse. Eu ia estar putaço. Não, todo mundo fica, pô. Tanto que a gente, na época que eu jogava profissionalmente, a gente mandava o coach. Que era o cara que tava mais Padrão. calmo. É, exatamente. O cara tava na salinha Era o ali, cara ó. que tava Cara, mais porque suave. ali o cara tá a 2 palitos de soltar. Acabou o time nessa porra. É, exatamente. É. Imagina só, Tomar no tomar cu. no cu. É que é pô. verdade, Cara, pô, o cara bota um negócio dessa assim e fala, aí, ó, viu? Falei pra você que você pega esse agente, de sei lá, e aí fudeu. É melhor Podia ter evitar. falado, pô, se tu soubesse pra cara, eu tava aqui jogando, não comentando, filha. Né? Imagina isso. Podia ter soltado uma dessa. Tem algum time que Tá entrou modesto. nessa Champions como o absurdo A Fnatic. Fnatic. por causa do início do ano ou não? Dos dois, porque eles ganharam o lock-in e já chegaram ganhando o lock-in de uma maneira que talvez a gente não imaginava que eles poderiam ganhar, mas depois a maneira com que eles chegaram no EMEA também foi absurda. Tipo, o que a Loud fez um pouco no VCT Américas foi o que eles fizeram no EMEA, né? De passar a fase de grupo inteira Sem praticamente sem perder. Só que a Loud ainda perdeu pra Energy. Se eu não me engano, a Fnatic não perdeu pra ninguém nessa fase que era todo mundo contra todo mundo. Então, eles já chegaram muito hypados. Aí eles perderam pra Liquid na final. Aí o pessoal falou, não, beleza. Então perdeu pra Liquid, ainda existe uma competitividade. Aí chegou no Master Stock, eles ganharam também. Então aí eles chegam agora realmente sendo os favoritos pra ganhar esse Champions. Pô, mas a gente joga contra eles agora, Exatamente. Amanhã, né? É, quarta-feira. 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 cara. Joga. Meu Deus do céu. E os caras que ganharam da gente já anteriormente. O jogo mudou muito deles, você sente, do início do ano pra cá, da última vez que a gente se enfrentou diretamente. Porque, assim, sinceramente, eu não acompanho tanto o Valorant. Aham. Mas eu assisti alguns jogos do EMEA e vi que eles estavam, tipo, muito bem. Eu não assisti a final, mas assisti alguns jogos durante o campeonato. Sim. Eles são um time que erra muito pouco, né? Eu acho que esse é o principal do time deles. É uma molecada que uniu um pouco de jogadores mais experientes com jogadores novos relativamente no cenário, que foi o Shao ali. O Shao não. Foi o Léo e o Crônico, que eram jogadores que já estavam em outras equipes, que apresentavam um bom desempenho em outras equipes. O Crônico, inclusive, chegou a ser campeão na época da Gambit, mas até então tinham dado uma apagada no cenário no geral.
E aí eles somaram com esses jogadores que já faziam parte da Fnatic, o Bolster principalmente, que tá desde o começo do... A primeira final de Masters o Bolster tava. Se eu não me engano, acho que o Dirk tava junto também. Então são jogadores lá em 2020, assim, 2021. São jogadores que já estão há muito tempo. Aí somou esses jogadores muito experientes também, com jogadores mais novos e que tem muita mira, e encaixou demais o time, mano. Então é aquela equipe que, se você entrar desligado, eles vão saber te punir, seja pelo seu erro, ou seja porque a tática dele, o plano de jogo deles é muito bem definida, tá ligado? Então, o principal deles que eu sinto que talvez mudou ao decorrer desse tempo é exatamente essa melhoria deles aprenderem a se adaptar cada vez mais contra os outros times. Já a Loud, por exemplo, eu sinto que no começo do ano veio com uma composição que era um estilo de jogo. Durante o VCT Américas começou a tentar mudar um pouco mais. Em Tóquio tentou uma estratégia totalmente diferente. E agora já veio falando, não, beleza, aquela de Tóquio não funcionou, vamos tentar uma coisa diferente de novo. Então, pra mim, a Loud ainda tava tentando se encontrar até no próprio meta do Valorant. Nesse último que eles jogaram, eles meteram 3 controladores, não foi isso? É, eles estão mudando praticamente todos os jogos, todos os mapas, eles acabam mudando um pouquinho mais. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre, nos metas gerais do Valorant, a gente fala que tem, sei lá, 2 iniciadores, 2 controladores, 2 duelistas. É sempre porque cada agente, cada role tem o seu papel definido, mas tem o flex. Sim. E aí esse flex acaba fazendo esse papel de, às vezes, um outro iniciador, um outro duelista. E por muito tempo, por exemplo, em 2020 no Valorant, o meta era 2 duelistas. Tanto que a Game Landers, que foi a equipe que eu tava, era 2 duelistas sempre. Sim. Depois, durante um tempo, principalmente na época da VKS lá com o Saci, a galera começou a entender que talvez 2 iniciadores funcionavam um pouquinho melhor. Que dá pra você trabalhar um pouco mais o mapa, pegar mais informação. E, inclusive o mapa da Ascent, que foi o que a Loud foi o melhor deles no ano passado, era com 2 iniciadores. Sadak de iniciador e o Saci de iniciador também. Já no começo do ano, pro Lock-in pra frente, eles vieram com 2 controladores, que foi o Harbor e a Viper. Que não são controladores, talvez, que sozinhos conseguem fazer o papel de controlador. Mas juntos funciona muito bem. Então a Loud ela inovou demais todo o meta durante muito tempo. Só que agora eles estão mudando de acordo com o mapa. Porque nessa época eles fizeram... Agora nosso meta é 2 controladores, então a gente vai fazer na Raven, vai fazer... Até na Ascent, se eu não me engano, eles testaram. Foda-se, eles iam fazendo porque era o jeito deles jogar. Eles colocavam em tudo. Tanto que agora, contra a Liquid, eles voltaram com essa comp. Saiu nos bastidores, né? Eles falando que decidiram meio que de última hora, mas que funcionou muito bem. E que o Sadak não entendia o porquê que eles jogavam tão bem com essa composição. Mas é o estilo de jogo deles. Só que aí eles estão testando outras coisas agora. Então, por exemplo, na Ascent, eles estão jogando de Breach. Eles chegaram a jogar de Breach, né? Nesse jogo de agora, voltaram para a composição padrão. Na Split de Breach também. Que entra como sendo esse segundo iniciador. E é um iniciador meio de suporte, mais de rotate, de fazer jogadas. Só que eu, particularmente, sinto que a Loud, quando começa a tentar jogar assim, eles ficam presos demais no estilo de jogo. E isso limita a individualidade de alguns jogadores. E aí entra naquele problema de ser um jogo robotizado. É isso que eu ia perguntar, porque assim, eu obviamente não entendo tanto de tática de Valorant, né? Eu conheço o básico ali, muito do que vocês ficam falando lá no camarim da transmissão. Então assim, olhando pra Loud e olhando pro resto dos grandes times do mundo no momento atual, o quão saudável é, por assim dizer, taticamente, ficar nessas mudanças? É melhor, assim, os grandes times... Eles criam um jeito de jogar e seguem como a Loud fez no ano passado, como você falou, ou vai criando essas táticas jogo a jogo e aí acaba ficando mais fácil de ler, ou fica mais caótico? Não sei como fica é que funciona. Fica mais difícil do time adversário te ler. Essa que é a verdade. Inclusive, pra mim, esse é um dos grandes diferenciais da Loud agora, porque, falei na transmissão, inclusive, todos os times que forem enfrentar eles agora, não tem como saber qual composição que eles vão usar no mapa. Porque eles podem vir com a do Breach, como eles podem vir com a padrão. Mas aí também eles não treinaram tanto. Exatamente. Porque eles executaram tanto. Esse é o problema. Porque, por exemplo, com essa composição do Harbor, da Viper e da Sky, que é o que virou um padrão deles, eu sinto que eles já estressaram tanto ela durante do Lock-in até o VCT Américas, que talvez eles tenham passado por todas as situações problemáticas no treino com ela já. Já com essa nova composição ainda não. Então, quando um time talvez se adapta de uma maneira um pouco diferente, eu sinto que ali pode ser o principal ponto fraco. Só que tem esse outro lado que eu comentei. Por exemplo, nesse campeonato de agora na Ascent, eu achei que eles iam vir com a composição do Breach, que foi a contra da RX. Mas não, eles vieram com a antiga deles. E jogaram muito bem. Então, eu acredito que o Valorant ainda tem pouco tempo, né? Vai dar 3 anos. 3 anos de Valorant agora. Então, eu sinto que o Valorant ainda tem muito pra se desenvolver. Mas, pra mim, o melhor momento que a gente vai ter de Valorant vai ser quando todas as equipes começarem a mudar a composição pensando no adversário. Um exemplo, eu sei que a PaperX é uma equipe que joga muito agressiva, então eu posso fazer uma composição pra tentar travar um pouco mais essa agressividade, sabe? E eu sinto que a Loud, nesse caminho que tá trilhando, tem uma possibilidade de fazer isso. Por exemplo, contra a Liquid. Parece que o Freud foi um dos caras que falou, mano, contra a Liquid eu quero que vocês joguem com essa comp.
Porque o estilo de jogo da Liquid é jogar muito devagar, é jogar infiltrando, e com a composição que eles ficaram conhecidos o ano todo, é muito recurso. É tipo, a Liquid via uma parede na frente e já desistiu o que ia fazer. Ou via uma parede na frente e começava a gastar recurso em cima. E às vezes era só uma parede, sabe? Não tinha nada. Então, talvez se adaptando de acordo com o time pode ser uma boa opção. O problema é que, como eu comentei, a Fnatic é boa em punir até esses erros. Sim. Então, contra eles, eu quero ver até qual vai ser a estratégia. Porque essa da Bind, por exemplo, que você falou dos 3 controladores, a gente nunca vê, cara. Tipo assim, não apareceu no cenário há muitos anos. Se eu não me engano, inclusive, acho que foi talvez a Fnatic, que uma vez colocou alguma coisa parecida. Mas não foi nem o Homem, que foi o que o Sadak trouxe. Foi uma Astra na época. Acho que era Astra, Brim e Viper. Então, eles inovaram ainda trazendo o Homem. E funcionou, porque ganharam. Sim. Mas é o que eu falo também. Se tivesse perdido, tava todo mundo falando. Exato, é o limite. Ou você é um gênio ou você é um idiota, Exatamente. tá ligado? Perdeu, é tipo retardado. Você ganhou, você é um gênio. Nossa, Deus. Sim. Incrível.